Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar do Trump novamente tentando enviar a Guarda Nacional, o Exército, a Marinha para fiscalizar manifestações dentro dos Estados Unidos. Mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo nesse assunto, porque o que parece que está circulando na mídia sobre o ICE, parece que o Trump criou o ICE agora e ele vai fazer, e ele faz, e ele está caçando imigrantes porque ele quer. E não, não é bem assim. Então, não deixe de se inscrever, a gente vai explicar isso certinho. E as ações do presidente Trump, sim, são muito contestáveis. Algumas chegam a beirar a ilegalidade, outras já eram para ser efetivadas há anos, mas presidentes anteriores não quiseram. Então, a gente vai explicar isso certinho para você depois tomar a sua própria decisão e ver o que você acha sobre o assunto. Então, roda a vinheta. Com tudo isso que o Trump está fazendo, ele tirou essa ideia da cabeça dele. Ele criou o ICE, que é o serviço de imigração, né, contra a imigração dos Estados Unidos. E aí o ICE, ele tá fazendo o que ele quer? Não, não é isso. O serviço de contra a imigração vem desde 52, foi quando foi criado o serviço anti-imigração. Pois bem, foi só agora que esse serviço está funcionando? Não, não é só agora. O Obama teve uma deportação recorde em 2013 com 438 mil deportações. O Bush teve deportações e o primeiro governo do Trump também teve deportações. O que aconteceu? No governo Biden, essa lei continuou existindo, porque ela foi criada em 1952. Então, desde lá, todos os presidentes tinham essa lei ao seu favor para poder usá-la. A diferença é a intenção e a forma como isso está sendo usado. Os outros presidentes usavam essa lei e sim, o ICE continuou deportando desde 52 até hoje. A diferença é que no governo Biden se entrou com um recurso dizendo que o presidente Biden não estava deportando pessoas na média histórica ou dando ritmo a essa deportação. Pois bem, chegou à Suprema Corte e a Suprema Corte disse: bom, o presidente Biden não está dando ênfase em deportações. E tá tudo bem, porque essa lei dá a prerrogativa de dar ou não ênfase à deportação ao presidente. Tudo bem, isso passou e no governo Biden realmente tiveram poucas. Tiveram menos deportações do que a média histórica. Ficou ali quase na média histórica. Quando o Trump assumiu, já tinha essa decisão que o presidente dava ênfase ou não ao ICE, à lei de deportação, e a toda a estrutura com os agentes e tudo mais. Pois bem, Trump foi bandeira de campanha dele, né, contra os imigrantes. Assim que ele foi eleito, ele deu fôlego ao ICE, ele deu intensificação às deportações. Até aí, o governo e a justiça americana estavam de acordo. O que não está de acordo é a forma com que isso está sendo feito pelos agentes de imigração. A alegação é que esses agentes estão usando de força excessiva, estão usando de ataques, e isso é o que está gerando a revolta. Porque quem não lembra, agora há pouco, junho, teve o caso de Los Angeles. Lá no caso de Los Angeles, foi diferente a ideia de ser usado o ICE. Por que foi diferente? Porque lá foi mais um burburinho nas redes sociais que deu início às manifestações. E isso teve uma contrapartida do presidente Trump. Afinal de contas, ele, no seu discurso, diz que realmente é isso que ele ia fazer. Lá, o Trump, para contra-atacar essas manifestações, mandou 4 mil homens da Guarda Nacional, 700 marinheiros, que são os Mariners, para Los Angeles. E isso teve impacto, porque esses homens da Guarda Nacional e das Forças Armadas, que são os Mariners, além de fazer a segurança dos prédios nacionais, também trataram da disseminação das multidões, acabaram agindo como homens de patrulhamento e tudo mais. E isso foi judicializado.
como todo bom governo que não quer andar dentro das linhas, judicializa as coisas ou passa do ponto. E a justiça americana disse: ó, você, Trump, tem todo o direito do ICE de querer deportar mais pessoas, isso está na lei, tá tudo certo. Porém, as manifestações que acontecerem nessas cidades são de responsabilidade do prefeito, do governador. Caso você queira mandar a Guarda Nacional, ela deve se ater a defender prédios públicos e funcionários públicos. E é isso que Chicago agora teve. Em Chicago, foi 2 batidas do ICE contra imigrantes e essas batidas deram início às manifestações. Perto das manifestações de Los Angeles, bom, os números dizem que não. Essas manifestações são infinitamente menores do que as que aconteceram em Los Angeles em junho e julho. Porém, a ideia de se mandar a Guarda Nacional para Chicago foi muito tentadora. E sim, cresce a popularidade do presidente. Apesar de que em Chicago os números de criminalidade vêm caindo ao longo do tempo. Mas a gente sabe que números e políticos populistas, tanto de direita quanto de esquerda, não são interessantes. O que importa é a pós-verdade. O que importa é ele, como figura de transmissão de informação e caráter, falar o que ele quiser, inventar o que ele quiser, porque ele é a figura máxima ali da autoridade. Então, em Chicago, logo que o Trump anunciou que iria mandar infinitos, né, posts e declarações e mídia acontecendo, logo já foi judicializado e a justiça falou: olha, enquanto o processo estiver rodando aqui, vocês não vão mandar a Guarda Nacional e muito menos o Exército para Chicago, porque Chicago tem as condições e mostra as condições de controlarem manifestações, de prenderem quem tem que prender, e o ICE continua fazendo o trabalho dele contra os imigrantes. Isso tudo no meio de uma paralisação financeira pelo Congresso americano das ações do governo americano. Isso, nada mais, nada menos, é uma oportunidade que o Trump cavou com as diretrizes do ICE agora, de procurar e prender imigrantes. Sim, o ICE tem poderes de prender sem acusação, sem ter cometido crimes. Tem poder agora de deportar sem processo. Sim, eles têm esse poder e tá lá na lei americana. E o presidente Trump está muito focado nisso e com isso ganhou um desvio da seu fracasso no Congresso em liberar e aprovar as leis orçamentárias do país e transformou esse caso em Chicago em mais um palanque para disfarçar a incapacidade de negociar no Congresso americano. Isso vai ser rotineiro? Vai. Provavelmente teremos rotinas de agentes do ICE sendo cada vez mais, como eu posso dizer, violento, mesmo com cidadãos americanos que discordam dessa política. Sim, em Chicago houve um ataque desses agentes do ICE a uma cidadã americana que tomou um tiro e está no hospital. Sim, teve alegações que ela começou a atirar, tudo mais. Até o momento, o fato é, uma cidadã americana tomou um tiro da guarda da imigração. É isso. Isso que teve como fato. Agora, se ela atirou primeiro ou eles atiraram primeiro, ainda não está claro por conta das investigações. Lembrando que os agentes do ICE alegaram uma coisa e essa pessoa que está internada ainda não deu nenhuma entrevista para nenhum jornal de forma clara. Então, os Estados Unidos vem se dizendo, está à beira de uma guerra civil? Bom, no meu ver, e pelos embasamentos científicos e fatos que nós temos de guerras civis pelo mundo, os Estados Unidos está longe de uma guerra civil. Por quê? Bom, nos Estados Unidos, para ter uma guerra civil, ou em qualquer lugar do planeta, precisa pelo menos ter em torno de 1.000 mortos por ano
entre 2 grupos, 3 ou 4 grupos que tentem controlar um país. Precisa de áreas que não estejam mais sob controle do Estado americano. E hoje o que nós temos de informação é que não, os Estados Unidos ele controla o país inteiro dele. Não existem áreas rebeldes ou áreas que querem seguir, sei lá, outro presidente e o Estado americano não atue, né, dentro delas. E também a questão das baixas pela guerra, que tem que chegar pelo menos a 1.000 por ano, nos Estados Unidos não tem esses dados. Estão próximos de ter uma guerra civil? Não. Hoje, o Estado americano, com a sua força e a sua inteligência, ele com certeza tiraria e acabaria com qualquer tipo de insurgência contra o governo americano muito rápido. Então, hoje não temos nem perto de uma guerra civil. Temos sim um país dividido, mas é a característica da maioria dos países hoje, tanto da Europa quanto da América Latina e da América do Norte. Então é isso. Então fiquem tranquilos, os Estados Unidos não entrará em guerra civil e esses movimentos do ICE, que é a tropa anti-imigração dos Estados Unidos, vão ser cada vez mais frequentes enquanto o presidente Trump estiver no poder e caso ele esteja numa situação midiática desfavorável. Porque quando ele estiver numa situação midiática desfavorável, ele usará essa carta do ICE para criar um fato novo e mantê-lo na mídia a qualquer custo. Sim, testando sempre os limites da lei. O primeiro limite foi testado em Los Angeles, perdeu. O segundo limite provavelmente vai ser testado em Chicago e vamos ver o que vai acontecer nesse processo todo. Muito obrigado e fiquem com o próximo vídeo. Valeu!